Lucas capítulo 15. Versículo 22. Lucas 15, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos expor a tua verdade, a tua palavra. Espírito Santo, eu sei que o Senhor foi quem trouxe cada um dos teus filhos a esse lugar nesse dia, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, e eu sei que essa palavra o Senhor quer distribuir de forma personalizada a cada um dos teus filhos. Eu oro para que o teu Espírito Santo, porque só o teu Espírito pode fazer isso, venha vivificar a letra nessa hora, Pai. Venha vivificar a letra nessa hora e venha realmente, Pai, manifestar revelação sobre a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Amém? Não estava programado eu falar sobre isso ou iniciar falando sobre o que eu vou falar, mas quando estávamos aqui orando pela Tânia e por todo esse propósito que envolve o chamado dela contra a pedofilia, a violência para com as crianças, só quem passou por isso tem a dimensão do quanto isso afeta a vida de uma criança. Só quem passou por isso tem a dimensão na profundidade de quanto isso pode comprometer o futuro de uma criança. Não é novidade para nenhum de vocês, porque isso eu já deixei público há muitos anos atrás, e agora nos últimos tempos deixei evidente, está até no YouTube, né? Está no Instagram, o meu testemunho do abuso que eu sofri aos 9 anos de idade, né, o abuso sexual que eu sofri aos 9 anos de idade. E queridos, é tão desafiador você querer viver algo a partir de um trauma como esse. A minha mãe fala, porque eu não me lembro, que eu era uma criança totalmente extrovertida antes dos 9 anos, comunicativa, não tinha receio, medo, não tinha timidez, né? E, coincidências ou não, a partir dos 9 anos, isso começou a mudar na minha vida. Eu comecei a me tornar um junior, um pré-adolescente extremamente tímido, extremamente introspectivo, uma visão a respeito de si mesmo totalmente comprometida, limitada. E eu percebi o quanto essa realidade traumática que aconteceu aos 9 anos estava comprometendo o meu futuro. Queria comprometer o meu futuro e comprometeu o meu futuro por alguns anos. Então, toda habilidade que eu sei que Deus já tinha depositado sobre a minha vida, estava ali aplacada, estava ali paralisada por causa de um trauma como esse. É por isso a importância, querido, não de a gente tratar somente aqueles que foram traumatizados por isso, mas eu creio que Deus está nos levantando com uma inteligência um pouquinho maior, uma habilidade, uma sabedoria um pouquinho maior, que é justamente a gente tratar com a prevenção, para que não aconteça. E se tem algo que nós falamos aqui há muito tempo mesmo, quando falamos do ministério infantil, foi que os nossos filhos, eles não precisarão ter um testemunho como esse que eu tenho, para ser um testemunho impactante. O meu filho Pedro, meu filho Lucas, não vai precisar ter um testemunho desse. O testemunho dele, ou deles, será muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais glorioso,
será um testemunho de que eles não precisaram passar por um trauma como esse, de que eles não precisaram se desviar para entender o amor e o chamado de Deus sobre a vida deles, de que eles desde pequeno foram apaixonados por Jesus e isso fez total diferença na vida deles. Esse será o testemunho dessas gerações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso nós profetizamos há muito tempo sobre os nossos filhos e queremos. Agora, se vivemos o que eu, por exemplo, vivi, como esse trauma, existe cura, existe restauração, mas, queridos, o quanto isso afeta as nossas vidas. E nós, como pais hoje, eu sou pai de 2 meninos abençoadíssimos, sou paternidade espiritual sobre a vida de vocês, sobre tantas pessoas. Queridos, não tem nada que arde mais no nosso coração do que ver os filhos trilhando a vontade de Deus e se estabelecendo naquilo que Deus os projetou para ser. Não tem nada. O meu filho Lucas está aí para completar 18 anos e está numa fase singular que envolve essa dimensão de saber quem eu sou, para que eu existo, o que eu vou fazer da minha vida, que curso, o que é isso. Queridos, a gente está num tempo desafiador de justamente ser paternidade para eles, para apontar o destino, porque um dos papéis da paternidade é apontar o destino para os filhos. E quando a gente vê, de repente, eles se encaixando não no projeto do pai, não na ideologia do pai, não do pensamento do pai, mas no pensamento do Pai das luzes, do Pai eterno, do nosso Deus soberano. E nós simplesmente sendo usados por Deus para ser plataforma, para ser pessoas que impulsionem os filhos a viverem aquilo que eles foram projetados para viver. Não existe nada mais glorioso para nós do que isso, queridos. Agora, isso não se resume à minha paternidade para com os meus filhos naturais. Quando eu olho para vocês, filhos espirituais, a gente percebe vocês de repente trilhando, caminhando, entrando no propósito original de Deus para vocês. Isso alegra o nosso coração, querido, e às vezes, diretamente, nós nem seremos beneficiados por isso. Porque de repente o propósito, inclusive, é ir para outro lugar, o propósito é estar em outro lugar, o propósito é fazer coisas que de repente nem diretamente nós seremos afetados, mas só de perceber o filho espiritual discernindo e entendendo o caminho que Deus projetou, como o nosso coração se alegra. Aquela velha frase da mãe, que às vezes a gente brinca aqui, os meus discípulos, a gente brinca. Quando você for pai, quando você tiver um filho, você vai entender. Toda mãe falou isso um dia na vida. Né? Dentre outras frases. É verdade, queridos. Naturalmente isso é verdade. Quando a gente lembra dos nossos pais sofrendo, querendo nos fazer entender aquilo que nós não queríamos entender. E de repente agora a gente está do lado de cá, querendo ensinar para os nossos filhos aquilo que eles de repente não estão querendo viver, não estão entendendo. É desafiador. Agora, como paternidade espiritual, isso também é, queridos. E sabe qual que é um dos problemas, às vezes, da paternidade espiritual, como a minha aqui nesse lugar pode refletir para você, como a de outros líderes e pastores, é que dependendo do histórico de vida que você teve, quando você se depara com uma paternidade espiritual, você vai transportar às vezes para ela tudo aquilo que você viveu ou deixou de viver com a sua paternidade espiritual. E se isso não for trabalhado e resolvido, o seu destino profético pode estar comprometido. Queridos, o meu coração é, se for para errar, queridos, é com a melhor das motivações. Pode ter certeza disso. Se eu e a pastora Ana errarmos com vocês, e nós estamos sujeitos a isso, e já erramos com filhos, já erramos com ovelhas, e vamos possivelmente errar outras vezes, pode ter certeza absoluta, foi com a melhor das intenções. Agora, quando a gente enxerga aquilo que Deus tem, quando a gente percebe aquilo que Deus tem, e de repente vê que a pessoa não está entendendo ainda, o nosso coração
Ele não se alegra com os atalhos que às vezes os filhos tomam e os levam para lugares que eles não deveriam ir. Não nos alegra. Ó, viu, não ouviu o pai. Bem feito. Isso não é um coração de um pai. Não ouviu, não deu atenção, porque tem pais por aí que estão vivendo tanto debaixo de rejeição, porque e de repente o filho erra só para provar que ele estava certo. Querido, isso não é coração de pai. Isso não é coração de pai. Coração de pai, apesar de não ser ouvido, e às vezes o filho tomar uma decisão errada, que vai levá-lo a um lugar errado e que vai fazê-lo viver coisas que ele não precisava viver, é um coração que pena, que dolorido, que é para nós às vezes perceber isso. Então eu quero iniciar, queridos, esse tempo aqui de conversa com vocês, transbordando o meu coração. Nós não nos alegramos com os erros de vocês. Ainda que anteriormente tivéssemos inclusive tentado avisá-los de não fazer. Nós não nos alegramos. Porque o nosso desejo é que vocês vivam totalmente o que Deus planejou, o que Deus projetou para vocês. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o meu desejo. E Deus tem um destino profético para cada um de vocês, e o coração de vocês está ansiosíssimo para descobrir isso, queridos. Eu sei porque eu vivi a minha vida na busca de saber quem eu era e para que existia. E eu sei que traumas como esse que eu contei comprometem a visão. A gente fica perdido na caminhada, a gente fica sem rumo, a gente fica sem saber para onde ir. A gente fica tentando bater numa porta, achando que é ali que vamos nos acertar, quando de repente entramos para um buraco ainda maior. E eu falei isso esses dias. Existia uma geração que é a geração de Elias, queridos. Pensa numa geração abençoada. Pensa num profeta abençoado. Foi um dos grandes vultos do Velho Testamento, um dos maiores profetas que a nação de Israel teve. Mas eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade, a sua geração, a minha geração, de sermos a geração de Eliseu, queridos. A geração que tem pai. A geração que tem paternidade. Que não precisa desbravar sozinho, porque não tem quem por ele. Que não precisa, porque eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho que sobreviver, porque não tenho ninguém por mim. A nossa geração é a geração de Eliseu, queridos. E se nós entendermos a profundidade do que Deus quer trazer a partir dessa revelação, nós vamos viver coisas extraordinárias como nunca antes uma geração viveu, queridos. Como nunca antes outras pessoas viveram. A palavra de Deus fala em Malaquias: e converterá o coração de pais a filhos, de filhos a pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Não existe maldição maior, queridos. Não existe problemática maior na nossa sociedade do que a orfandade. Alguém órfão está totalmente comprometido no que diz respeito ao seu projeto de vida, está comprometido. Só que o nosso Pai Celestial pagou um alto preço, dando o seu próprio Filho, para Ele se revelar a mim e a você como Pai, e tem levantado hoje homens e mulheres de Deus, responsáveis, que genuinamente amam as suas ovelhas e filhos, para serem referências para uma geração, que muitas vezes foi comprometida, que muitas vezes ainda não entendeu a profundidade do que é ter um pai. E o Senhor me falava, querido, a respeito da parábola do filho pródigo. Porque o destino profético nada mais é do que o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas, e todos nós queremos viver isso. E se falamos que não queremos, que estamos enganados, porque na realidade é o que a nossa alma quer. E podemos correr para qualquer lado, e podemos achar que às vezes aquilo que estamos vivendo é maravilhoso, mas se não for o propósito de Deus, em algum momento eu e você vamos nos sentir inaptos, vamos nos sentir incompletos, vamos nos sentir
desalinhados. Se você recebesse 1 milhão, uma pergunta que alguns já fizeram por aí, $1 milhão, vamos colocar em dólares para ficar um pouco mais emocionante. Hoje, você deixaria de fazer o que você faz? Você mudaria radicalmente aquilo que você faz? Eu estou falando aquilo que você entende que hoje é propósito na sua vida. Talvez alguns mudassem. Agora eu vou dizer para vocês, sem sombra de dúvida, queridos, que até eu seria tentado por isso. Eu não estou aqui para pagar de absoluto. Eu seria tentado por isso. Agora eu tenho uma convicção inegociável no meu coração. Em algum momento da história, em algum momento da caminhada, em algum momento lá no futuro, eu ia me sentir incompleto. Porque eu não nasci só para usufruir dessa terra. Eu não nasci só para usufruir dos bens dessa terra. Eu nasci para manifestar um propósito. E se só entra para mim, querido, isso não me completa. Porque nós somos completos quando entra e quando sai de nós. Por isso que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. É o Espírito entrando para que o Espírito saia. E só somos completos quando isso acontece, queridos. Então, nós não tem como, gente. Ou a gente vai ficar velhinho, com 80, 100 anos de idade. Olha, eu estou profetizando aí sobre você. E a gente vai viver, queridos, porque fica tranquilo, você vai viver, você pode até chegar a 90, 100 anos de idade, você vai viver. Agora a questão é como. 90 anos. Eu lembro de Eliseu, quando estava ali, com uma doença que era para a morte dele, morreu por causa daquela doença. Se ele olhasse para trás, queridos, e visse uma vida que ele não deveria ter vivido. Não existe nada pior para um ser humano do que chegar no fim da sua história e olhar para aquilo que viveu e não encontrar realização nisso. Então, se você de fato quiser viver essa vida plena, você vai precisar encontrar o teu propósito. Só que nessa busca pelo propósito, queridos, você vai precisar entender alguns caminhos. E quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu vejo alguém que decidiu viver aquilo que ele achava que deveria viver. E o que ele possivelmente pensou que seria propósito para a sua vida. Quando ele pediu o bem, os bens que ele tinha direito e foi viver a vida que ele achava que deveria viver. Talvez fosse os $1 milhão aí, queridos. Em algum momento lá do futuro, ele se encontrou? Vazio. Porque a fome, a maior fome que ele sentiu, não foi de pão, querido. Foi da presença do Pai. Foi do senso de propósito. E às vezes nós escolhemos por isso. E lembra que eu falei no começo que às vezes a gente vê um filho escolhendo um caminho? E sabe o que nós pais às vezes temos que fazer? Respeitar. Porque não temos como impor nada para os filhos. Principalmente os espirituais, às vezes dá vontade de escolher, queridos. A gente já foi maltratado por querer brigar para a pessoa viver o propósito, a essência do propósito dela. Mas não adianta, a gente esbarra num princípio estabelecido pelo próprio Deus, o direito de escolha dela, e a gente, é o nosso tratamento como paternidade, respeitar, e foi o que o pai do filho pródigo fez, queridos. Você vê uma figura de pai dentro do contexto bíblico que ama mais o filho do que esse pai do filho pródigo? Talvez seja uma das maiores referências de um amor de um pai pelo filho, só que no momento que o filho falou, eu vou, ele respeitou.
Às vezes amar é respeitar, queridos. Às vezes amar é respeitar a escolha que a pessoa quer fazer. Por mais que a gente saiba que não deveria ser aquela. Por mais que a gente saiba que não deveria ser esse caminho. Mas ele estava tentando buscar o seu propósito. Ele estava tentando abrir uma porta de realização para a sua vida. Ele estava tentando encontrar a plenitude de vida. E ele foi atrás daquilo. Ele não foi enviado pelo seu pai. Ele se enviou, ele se auto-enviou para um projeto que não era o projeto do pai, não era o projeto de Deus, porque eu e você sabemos que essa parábola fala da referência do amor de Deus para conosco como filhos. Ele foi, escolheu. E nós, como paternidades, ficamos como? Quando vemos o filho escolher aquilo que ele não deveria escolher. E aquele pai nem sabia, mas eu não consigo ver o coração desse pai de outra forma, a não ser o coração de um homem amargurado, o coração de um homem desesperado por querer saber do filho, o coração de um homem querendo desesperadamente ter o conhecimento do que o filho está fazendo, como que ele está, se ele está vivo, se ele não está. Esse é o coração do pai. E a maior dor para um pai é respeitar o filho, numa escolha, às vezes, inclusive, errada. E ele foi viver o propósito que ele achava que ele deveria viver. Ele foi atrás daquilo que ele deveria viver. Deus tem destinos proféticos para cada um de nós, queridos. Quando entendermos a necessidade que cada um de nós temos de vivermos isso, senão não encontraremos plenitude, nós vamos entender qual é o caminho que Deus apresentou para que nós vivêssemos isso. E esse filho pródigo teve que chegar numa situação que ele não precisaria chegar. Situação que às vezes eu e você chegamos que não precisaríamos chegar. Para cair em si e ele voltar para a casa do seu pai. Para ter a revelação daquilo que ele talvez ainda não tivesse na plenitude. Nós não viveremos o destino profético de Deus para nós na plenitude, se não tivermos primeiramente essa revelação do imensurável amor de Deus por nós. E o filho voltou com uma mentalidade de escravo, porque ele falou, eu vou ser trabalhador. E o pai disse, você não vai ser trabalhador, porque você é filho. Se eu e você não carregarmos a revelação da paternidade de Deus a partir dessa dimensão, queridos, nós não teremos sustentabilidade no projeto que Deus tem para nós lá na frente. Tudo começa com essa revelação. E sabe onde ela foi demonstrada pelo pai? Quando o filho estava lá caminhando. Só vou pedir para ser um trabalhador, porque o trabalhador ele ganha melhor do que eu estou ganhando, ele come melhor do que eu estou comendo, sendo que eu nem estou comendo. Então eu vou lá para ser um trabalhador. Trata-me como um trabalhador. E o pai não vai ser tratado como um trabalhador. E aonde ele demonstra isso? Quando ele beija e abraça o filho. Essa é a porta de entrada para aqueles que estão perdidos. Essa é a porta de entrada para aqueles que querem viver o propósito. Essa é a porta de entrada para aqueles que querem viver o destino de Deus para suas vidas. Descobrir o amor inegociável de Deus por si, por cada um de nós. E sabe de uma das brigas nossas, às vezes, aqui na igreja? É fazer a pessoa ser filho primeiro, quando ela chega. E às vezes a gente tem que olhar e como paternidade a gente fala assim, não sei se vai cair legal o que eu vou falar. Mas eu preciso, porque eu não posso negociar esse valor. A gente já olhou e falou isso quantas vezes, queridos? A gente está preocupado não com aquilo que você faz, mas com quem você é. Então se despreocupe em fazer alguma coisa logo de cara aqui. Você é importante por aquilo que você é. É gostoso isso, queridos? Para alguns é, para outros não. Sabe por quê? Porque a mentalidade aqui de trabalhador ela é muito grande. Porque eu pequei, porque eu tive um histórico de vida ruim. Então,
o meu valor durante toda a minha trajetória de vida, ele foi sendo estabelecido naquilo que eu podia fazer. Então, se eu fizesse as coisas boas para o meu pai, eu era valorizado. Se eu fizesse as coisas boas para o meu chefe, eu era valorizado. Então, eu vou para a casa do meu pai para ser trabalhador, para ser trabalhador, para ser trabalhador. E a gente desarticular isso na cabeça da pessoa é um desafio, porque eu vivi isso. E a gente tem que olhar e falar assim: você é importante por aquilo que você é. Porque, queridos, a gente não quer a mão, que é o trabalho, se não tiver o coração. E a gente não quer que você dê aquilo que você tem para dar, por melhor que seja, se você não estiver pleno, se você não estiver vivendo plenamente aquilo que você pode viver na relação com o seu Pai Celestial e com a sua paternidade espiritual. Porque é isso que nos dá sustentabilidade. Só que outras pessoas, elas gostam disso, porque foram carentes, porque tiveram suas necessidades emocionais, ou não tiveram elas supridas na sua infância, na sua adolescência. Então, quando vem aqui, recebem um abraço, e que nesse ano nem estão podendo dar. Que é um abraço que cura. Que é a porta de entrada, se a gente quiser viver o propósito, ter essa revelação do amor de Deus. Abraça. Com outro, sabe qual que é a dificuldade? De passar o tempo e conseguir desabraçar. Estou falando. Porque é gostoso. É a porta de entrada. E não tem que ser de outra forma. E não é uma estratégia de marketing da comunidade cristã AME. Isso é revelação de Deus, é isso e ponto. Mas a gente abraça. Mas o propósito, presta bem atenção, gente. O propósito na plenitude sobre as nossas vidas, o propósito que Deus tem, ele não é cumprido somente com a revelação do amor de Deus por nós, a partir do abraço e do beijo. Não é. A gente às vezes atende gente, essa semana mesmo, a pastora Ana atendeu uma pessoa de uma outra realidade que não é da igreja. E a gente vê a pessoa, né, a Ana Paula contando para mim o testemunho da conversa, ela maravilhada com aquilo. É o abraço, é o beijo. É o momento de olhar para o filho e falar assim, sabe quando a pessoa chega já titubeando, não, por causa daquilo outro, talvez saiba de uma coisa ou de outra e tal, daí fica ali temerosa com que, né? E de repente você só é. Para de falar, que trabalhador, quem está pensando em trabalho agora? Eu fico imaginando o pai do filho próximo, pai, então é domingo, nem estamos trabalhando. Só abraça aqui. Já foi para o discipulado assim? Eu já fui. De repente você pisou na bola, você já pré-anunciou o discipulador, porque discípulo esperto já pré-anuncia, para ele se preparar emocionalmente. Você já pré-anuncia, para ele se preparar. Por quê? Porque de repente ele recebe a informação ali no bate-pronto, ele já vai dar uma resposta, pode estar num dia meio invertido, você leva uma meio torto. Então já anuncia, discípulo esperto assim, tem isso, tá, mas eu quero tratar mais profundamente o discipulado, quero ser tratado por você. Leva uma coxinha já. Quando o discípulo chega na porta já com um negocinho de coxinha, eu já sei. Onde eu estava, gente? O abraço. É gostoso. Não é maravilhoso? Eu falei isso na célula da semana retrasada do pastor Marcelo. Eu perdi uma agenda com ele, queridos. De segunda-feira, não sei se todos ouviram isso. Marquei com ele um almoço na segunda-feira com ele, a pastora Adriana, eu marquei, e eu simplesmente esqueci. E eu sou inteligente, eu faço os cálculos. Tem uma igreja de tanto, ele tem uma igreja de tanto, eu tenho isso, mas ele tem mais aquilo. Então assim, a minha agenda é assim, a dele é assado. E aquilo me fez mal. E de repente ele fala, Marcelo, isso acontece. Ai, é gostoso, gente.
Fala que não é gostoso. De repente você sabe, não, eu vou levar uma invertida. Você sabe que você errou, que você merece no sentido humano da coisa. E de repente, isso acontece, graça vem. É o abraço do pai para o filho, gente. O filho pensando numa coisa, ele vem, abraça e beija. Agora, o propósito de Deus na sua plenitude, gente, não é constituído na minha e na sua vida só com um abraço e com um beijo. E a gente precisa entender isso, se a gente quiser viver plenitude de vida. E eu estou falando isso não somente a partir da relação de discipulado, mas estou falando da nossa relação com Deus mesmo. Porque Ele é o nosso Pai Supremo. E Ele nos recebe dessa forma, beijando e abraçando. Mas de repente, queridos, Ele abraça e beija, Ele chega para os seus serviçais e fala assim, manda trazer uma roupa, uma sandália e um anel. O que ele está dizendo com isso? Que a roupa que você trouxe do lugar onde você estava, do tempo que você viveu lá, ela não serve para essa realidade. Eu vou precisar trocar a sua roupa. Eu vou precisar colocar vestes novas. E a gente sempre olha para essa parábola do ponto de vista, nossa, eu fui para o shopping e ganhei roupa nova. Né? É ou não é? E tem uma verdade, possivelmente estava rasgada, suja. Pô, ele cuidava de porco, gente. Mas vamos pensar espiritualmente nessa relação de paternidade. O que ele está falando? Eu vou tirar. Tem um casaco aí? Depois eu passo álcool, tá? Ele pega assim, gente. E de repente o filho está com a dele, né? Ele começa a tirar. E antes de colocar a nova, o filho fica nu. E ficar nu é exposição, gente. Ficar nu é rasgar o nosso coração, é rasgar as nossas vidas. Para o quê? Para a vestimenta do Pai ser colocada sobre nós. E a Bíblia fala tanto sobre vestes brancas, linho fino. Tudo isso tem uma representatividade, fala de santidade, fala de pureza. Então ele está falando, aquilo que você, o cheiro de porco não pode, você não pode mais carregar isso, filho. E olha aqui, eu falei uns domingos atrás, até eu conversei com o Sérgio essa semana, ele falou assim, vou até falar as tuas expectativas, Sérgio, só para saber o que o nosso coração também sente, né? Ele estava na interlocução da célula, e foi aquela palavra do pão, né, da multiplicação dos pães, para a gente entender o Jesus como o pão vivo do céu. Que a gente vai chegar nessa decisão. Ele falou, meu Deus, vai bombar esse WhatsApp de tanto comentário, porque, meu Deus, que forte essa palavra, e não sei o quê, eu não sei nem se eu vou dar conta de administrar tanto comentário de palavra. Não veio um. Não veio um. Por quê, gente? Não sei, foi vocês que não mandaram. Mas não veio um. Ai, Jesus. Mas é porque nos desafia a ir para um lugar de maior profundidade, gente. Nos fala daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que a gente tem que ser retirado da gente para nós vivermos o propósito de Deus. E quantas vezes eu não quis que a minha túnica velha fosse tirada? Quantas vezes? Então aqui não estou aqui para julgar ninguém. Quantas vezes é desafiador você chegar e falar assim, mas e Deus falando, Marcelo, para você viver o propósito nessa profundidade, você vai precisar tirar essa roupa, cara. Você vai precisar tirar isso.
Você vai precisar largar isso. E eu fico imaginando, é como se fosse algo impregnado em nós mesmos, nós sendo despidos pelo próprio Pai, para o quê? Para que a nova veste fosse colocada. Se eu e você entendermos que para vivermos o propósito, nós vamos precisar transicionar do abraço e do beijo, para a hora da túnica, da peça de roupa ser trocada também, querido. Tem alguns, como eu falei, que nem querem um abraço e beijo, né, porque só querem trabalhar. Tem outros que daí se abraçam no abraço, se aconchegam no beijo e não mexe comigo mais a partir daí. E sabe o que a gente vai fazer? Respeitar. Respeitar. Não é para mexer? Então beleza, tranquilo. Respeitar. Só que nessa transição para vivermos o propósito, queridos, não tem outro caminho. Eu falei para alguém esses dias, falei assim, o meu testemunho hoje abençoa pessoas. Eu colocar um vídeo de que eu fui abusado aos 9 anos de idade, queridos, que eu tive coragem de 10 anos depois expor isso. Dos 9 aos 19, ninguém além de mim e do abusador sabia o que aconteceu. E de Deus. Agora, quando você entra para um processo de tratamento, querido, as tuas cicatrizes se tornam testemunho para outras pessoas. A quantidade de pessoas que têm coragem de verbalizar aquilo que estava há anos. Só que antes eu tive que me despir com uma figura de autoridade que estava me ministrando na época, mas eu não queria, gente. Porque era uma dor que eu não queria retornar para ela. Foi terrível, foi difícil demais, mas o meu destino, o meu propósito, ele não começaria a acontecer se eu não me dispusesse a tirar aquilo que estava em mim. Se eu não retirasse aquilo que estava em mim. Só que eu resisti por anos, gente. Resisti por anos, meus pais nunca souberam, eu fui contar com 35 anos de idade por causa de um propósito, de um testemunho só. Eles ficaram surpresos com aquilo. Mas eu esbarrei num ponto de decisão, que foi o que o pastor Jeff falou ontem, nos jovens aqui, eu estava aqui. Um ponto de decisão, e aí Marcelo, você vai para onde agora? Você vai parar, você vai retroceder, ou você vai avançar para aquilo que Deus tem para você? Eu falei, eu quero avançar, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tirar, vou ter que me despir. E queridos, eu lembro daquela ministração como se fosse hoje. Eu chorando aos prantos, trazendo aquela dor à luz, trazendo para fora, trazendo a revolta, trazendo a mágoa, trazendo todo aquele peso daquilo que havia acontecido. E de repente, algo sobrenatural acontece depois. Uma leveza que durante 10 anos eu não sabia o que era. A gente se restringe a passar do abraço e do beijo, queridos. A gente às vezes não quer isso, porque eu sei que é difícil. Mas o propósito, ele se constitui a partir dessa disposição em caminharmos para a hora do Pai chegar e falar assim, vamos tirar aqui as tuas vestes. Vamos colocar uma nova. E se a gente olhar para aquelas figuras, queridos, a gente olha depois ele colocando sandálias nos pés, isso fala de uma nova maneira de caminhar, isso fala de um novo jeito de caminhar. Ele está falando assim, daquilo que você fazia, você não vai fazer mais, mas não porque você se tornou um religioso, mas porque você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E a paternidade de repente vem e coloca as sandálias nos pés e fala assim, eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a caminhar de uma forma diferente agora. Sendo usado pelo próprio Deus para isso. E aí mexe nas nossas condutas. Mas eu vivi isso durante 19 anos. Eu vivi isso durante 10 anos.
Primeira vez que eu abri publicamente, isso aí eu abri com uma convicção, querido, de que isso seria testemunho. Mas o quanto uma situação como aquela estava comprometendo o meu futuro. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse decidido tirar as minhas vestes aos 19 anos de idade como uma primeira oportunidade de ministração nessa área. Depois tive várias outras. Às vezes Deus vai nos levando a profundidades maiores, entendimentos maiores. Mas tudo começou lá aos 19 anos de idade. E o Gerson estava lá comigo nessa ministração. Ele estava sendo o intercessor da ministração. Você lembra, Gerson? Naquele dia, enquanto eu tirava as minhas vestes, foi a primeira vez que eu recebi palavras proféticas a respeito do que eu estou vivendo hoje. Eu não sabia quem eu era, queridos. Eu não sabia para que existia. Na disposição em tirar as vestes, Deus já veio e falou assim: é isso que eu tenho para você, Marcelo. Sabe aquilo que o teu coração ansiava descobrir por tanto tempo? Está aqui na tua disposição em abrir. Eu já venho com a revelação. E queridos, Deus me descortinou coisas que, sério, se eu falar aqui hoje, 20 anos depois, eu ofendo alguns. Tamanha profundidade de coisas que Deus falou na primeira oportunidade que eu dei para Ele de ministrar a minha vida. E de repente luz começa a vir, queridos. A mente. O entendimento para onde você deve. Marcelo, agora é para cá. Por quê? Porque eu estou te colocando sandálias para você caminhar por esse caminho que só essas sandálias. Sabe as sandálias do Egito lá do deserto que não se consumiam? Foi do deserto, né? Passaram quantos anos? É aqui. É um tempo de transição até se chegar na plenitude. Mas eu vou te dar sandálias sólidas, elas não vão se consumir na caminhada. Elas vão permanecer, você vai caminhar, teu pé não vai tocar no chão, os teus dedos não vão se machucar, porque eu estou te dando algo sólido para você transicionar para o novo de Deus para você. Isso é Deus nos levando, queridos. E começou a descortinar coisas ali, por quê? Por causa da disposição de só transicionar. Porque quando eu me converti, que conheci a pastora Ana, conheci a Gerson Cade, conheci alguns aqui, lá aos 18 anos de idade, querido, só foi beijo e abraço. E foi tão gostoso. Por quê? Porque eu estava vindo... Tem maior beijo e abraço do que você está vindo desviado. E de repente Deus te apresentar uma mulher maravilhosa como a minha. E falar assim: esse é meu beijo. E o meu abraço para você, Marcelo. Toma. Meu Deus, ó. Já semeei por uns meses aí. Mas quando vem do coração, é espontâneo, é verdade. E eu não tenho sombra de dúvida, do ponto de vista prático, a Ana Paula foi o beijo e o abraço que eu recebi de Deus. No mesmo final de semana que eu volto para Jesus, Deus me dá ela, uma mulher que já tinha experiências sobrenaturais com Deus, estava no 3º ano de medicina, e eu vindo desviado. Isso é graça de Deus, gente. Não tem maior graça que isso. Isso é graça. Só que depois disso eu tinha que falar assim: foi gostoso, está gostoso o beijo e o abraço. Mas chegou a hora de tirar as vestes. Para colocar uma nova, começar a colocar uma nova, começar a colocar sandálias. E olha que chega um momento que a gente pensa assim. Porque eu pensava assim, e eu sei que isso acontece com vários assim. Autoridade, querido, autoridade não é posição. Tira isso da cabeça de uma vez por todas. Autoridade não é posição. Estou falando de espiritual. Autoridade é algo dado por Deus a nós. E ela tem muito a ver com a sujeição aos processos que Deus nos dá a oportunidade de viver. Então, podem te colocar numa posição. Te colocaram como pastor da comunidade cristã AME aqui. Eu sou pastor, vocês vão ter que me obedecer.
por um certo tempo, de uma certa maneira, eu posso até conseguir algumas coisas, querido, mas chega um momento que acaba. Porque a autoridade de Deus, ela não vem pela posição. Ela vem pelos processos. Ela vem pela sujeição aos processos. Ela vem pela santificação. Ela vem pela disposição em continuar a caminhada. E aí o pai pega e coloca o anel que tem o símbolo da filiação, de uma casa que ele vivia, de um pai que ele tinha. Você é filho, esse é o símbolo de uma autoridade que você tem. Então, às vezes, eu te coloco como discipulador, daí você vê o teu discipulador tendo uma autoridade com você, e você vai querer na mesma vibe, de repente não acontece. Por quê? Porque você ainda vai ter que passar por um processo, e sabe às vezes qual que é o processo? O teu próprio discípulo. E às vezes vai assim, não, parece que eu falei e não deu nada. Levou para o gabinete do pastor, falou a mesma coisa, e a pessoa... entendeu? Queridos, não há nada especial em nós diferente do que há em você. Nós temos o Espírito, temos. Agora, a autoridade, ela não é a posição. É algo conquistado gradativamente. Pelos processos, pela sujeição aos processos. E quanto mais a gente vai se sujeitando, mais a autoridade de Deus vai vindo sobre nós. Para o quê? Para a gente ministrar. Então, para onde Deus quer me levar? Eu tenho uma caminhada pela frente. Eu olho para o quê? Eu olho para um pai com uma roupa na mão. Eu olho como um pai com uma sandália nas mãos. Porque eu sei que os processos talvez ainda serão necessários. E quando a gente começa a viver isso, queridos, a gente vai sendo habilitado por Deus para entrar no propósito dele para as nossas vidas. Eu já ouvi alguns pregadores falarem do Billy Graham. Fala assim, o que ele falava? Jesus te ama. Eu acabei de falar aqui. O impacto não é igual. Ele falou, Jesus te ama. E as multidões vinham, se convertiam. É ou não é? Tinha algo mais extraordinário do que isso? Eu e você sabemos que não há algo mais extraordinário do que saber que Jesus nos ama. Mas por quê? Porque ele carregava uma unção, carregava uma autoridade, gente. E que ela não é conquistada pela posição. Ela é conquistada pela sujeição aos processos de Deus nas nossas vidas. E a gente vai se tornando filho de verdade, porque o filho de verdade, ele não se tornou completamente só na hora do abraço e do beijo. Era o pacote completo, era o abraço, beijo, as vestes, as sandálias e o anel. Assim, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para as bodas do cordeiro. Nós vamos comer um cordeiro agora, gostoso, festejar, porque só festeja quem é filho de verdade. Só celebra quem é filho de verdade. E para aquela festa o filho não podia ir só com um abraço e com um beijo. Ele precisava de vestes, sandálias e anel. Agora você pode curtir, você pode festejar, você pode usufruir de todo esse momento, de toda essa intensidade de vida que só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tem condição de nos dar. Amém, gente? Acho que era isso. Se coloca em pé. Eu vou terminar com algo aqui. Acabei não vendo minhas anotações. Mas presta atenção. O Senhor me falou por quê? Nós estamos num momento profético como igreja, amém, gente? Deus está falando tanto sobre flechas incendiadas, e eu creio, a nossa igreja, como tantas outras aqui em Curitiba, em outros lugares, elas serão realmente plataforma para muita gente ir para outras cidades, para outras nações, no tempo certo, do jeito certo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então fique tranquilo, se você tem uma expectativa, você acha realmente que
tem algo de Deus para você, fique tranquilo, porque eu creio nisso. Nós vamos precisar só entender tempo e modo, ok? Discernir essas coisas todas, porque envolve isso. Deus me falou assim, só que nesse envio, nesse projeto de envio para qualquer coisa que Deus tenha para nós, a gente precisa entender algo. Quando nos sujeitamos a tudo isso, e o Pai nos envia, é Ele quem paga a conta, querido. Presta atenção, um dos maiores problemas de pessoas serem enviadas para lugares é as pessoas se sucumbirem, não terem estrutura, não terem sustento, sustentabilidade. Quando é Deus quem envia, é Ele quem paga a conta. Quando Jesus pegou os discípulos lá, antes da crucificação, Ele falou assim, vou enviar vocês. O que Ele falou? Não levem ouro, não levem prata, não levem uma segunda túnica, não levem, Ele estava falando de coisas naturais. Ele falou assim, porque digno é o trabalhador do seu salário. Queridos, eu não estou falando aqui contra planejamento, estruturação. Eu estou falando consciência de que eu estou sendo, de fato, de verdade, enviado por Deus. Se eu estou sendo enviado por Deus, tudo aquilo que eu me preparei, Deus vai usar para me sustentar e vai multiplicar ainda mais na minha vida, onde quer que eu esteja, amém? Jesus falou assim, vocês vão experimentar algo sobrenatural, fiquem tranquilos. Se Ele falou para não levar prata nem ouro, é porque eles tinham. Poderiam ter. Ele estava querendo ensinar algo assim, se sou eu quem envio, é no meu tempo, fique tranquilo que eu que pago a conta. Deus está falando de sustento, não se preocupe com isso. Agora preste atenção, o filho pródigo, ele se auto-enviou, e ele foi com $1 milhão. Ele foi com $1 milhão. Isso simplesmente acabou. Porque a questão não é o quanto você leva, é quem te enviou. A questão não é sobre o seu planejamento, é se você de fato ouviu a voz dele, você tem convicção de que é ele quem está te levando para o lugar aonde você está indo. É disso que precisamos, querido, porque todas as vezes que nós fomos enviados para um novo projeto, nós queimamos literalmente, sacrificamos literalmente todas as nossas economias por causa desse projeto. E sabe quem pagou a conta? Deus. Estamos aqui hoje. Deus pagou a conta, tem pago a conta e pagará a conta, porque que quando estamos no centro da vontade dEle, é Ele quem nos supre. Aí eu não tenho medo de nada, querido. Se é Deus quem falou, olha aqui. Se Deus falou, pode ir sem ouro até. E eu sou a favor de planejamento. Agora, quando Deus fala, querido, para de conjectura. Se Deus não falou, nós vamos planejamento, estamos aqui, fazemos a nossa parte, fazemos tudo. Entrou Deus no negócio, trouxe palavra rema. Tchau. Deus está no negócio, ponto final. A minha segurança é nele, naquilo que Ele vai fazer comigo, aonde quer que eu esteja. Porque eu tenho segurança no abraço e no beijo dEle. Porque eu tenho segurança de que Ele me colocou vestes novas, sandálias, autoridade. E que é Ele quem está me enviando. Ele diz que os demônios vão se submeter porque fomos enviados por Ele. Os enfermos serão curados porque fomos enviados por Ele. Os mortos vão ressuscitar porque fomos enviados por Ele. Todo gigante, por maior que ele seja, vai sucumbir diante do poder do Eterno que está sobre nós. Feche os teus olhos aí, querido.